Certeza que essa história vai dividir opiniões. Troquei meu marido por um homem que eu vi uma vez na minha vida. Ei, fica aí que tem história nova. Bom, eu e meu marido estávamos juntos desde a adolescência, desde mais ou menos os 15 anos. Quando nós chegamos na fase adulta, nós nos casamos. Mas assim, eu nem sei dizer pra vocês exatamente o porquê que eu casei com ele. Hoje em dia eu penso que eu me acostumei com a relação e fui levando, até que eu me casei. É claro que no início do nosso relacionamento, né, no início do namoro, eu era apaixonada por ele, era aquele amor, aquele fogo de adolescente, né? Mas quando chegou na fase adulta, chegou um momento em que eu me deparei com alguém que eu não amava de verdade, sabe? Era alguém que eu via como um melhor amigo, eu tinha um amor e tal, que eu tinha uma consideração e tudo, mas não era mais aquele amor de, meu Deus, eu quero casar com esse homem pro resto da minha vida, eu quero ter família e tudo. Acho que vocês conseguem entender, era um tipo de amor diferente. Mas ao mesmo tempo eu também tinha muito medo de me separar, de me divorciar, porque eu não sabia o que esperar dessa separação. Eu não sabia o que esperar desse divórcio, eu não sabia como as coisas iam ser, eu tinha medo de ficar sozinha, medo do recomeço, tudo isso. E depois eu vim descobrir que ele se sentia exatamente igual a mim. Mas enfim, quando nós estávamos completando ali 10 anos juntos, estava com 25 anos e ele também, nós estávamos completando 10 anos juntos, nós resolvemos fazer uma viagem para comemorar todo esse tempo que nós estávamos juntos, né? E nós fomos para uma cidade turística e tal. Chegando lá, como estávamos só nós dois e a gente não conhecia muita coisa, né? Nós resolvemos contratar um guia para nos ajudar com os passeios turísticos e tudo. E esse guia fazia esses passeios com vários grupos. E em um desses passeios em específico, conhecemos algumas pessoas que também estavam, né, a passeio, tudo. E tinha um rapaz específico que ele estava viajando com a irmã dele. Nós conhecemos ele no início do dia, né? Porque nós estávamos no mesmo grupo e nós passamos literalmente todo o dia juntos. E nisso nós nos aproximamos, não só com ele, mas com outras pessoas também que estavam lá nesse grupo. A primeira vez que eu vi ele, ele já me chamou muita atenção pelo fato dele ser extremamente bonito, dele ser extremamente atraente. Mas até então era só isso, ele era só um homem que eu tinha achado muito bonito e que chamava muita atenção. Mas no decorrer do dia ele foi se mostrando uma pessoa muito bacana, sabe? A gente conversava, ele conversava com meu marido, eu conversava com a irmã dele, meu marido conversava com a irmã dele. Parecia assim que a gente era melhores amigos naquele primeiro dia, sabe? Só que já tinha acontecido outras vezes da gente conhecer pessoas assim em viagem, com que a gente passava o dia todo, né? Porque a gente ficava no mesmo grupo. Mas no final cada um seguia seu lado e depois era como se nunca tivesse conhecido. Só que tinha alguma coisa nele que me chamava muito a atenção e eu não sabia dizer o que era. E fora que várias vezes durante o dia eu pegava ele me olhando. E aí quando eu via que ele estava me olhando, ele virava o rosto, ele tentava disfarçar e tal. Tinha alguma coisa ali, mas eu não sabia dizer exatamente o que era. No final do dia, nós batemos uma foto juntos, nós quatro. E aí eu fui postar no Instagram, né? Fui postar na parte dos stories e perguntei qual era o arroba dele e da irmã para que eu pudesse marcar eles. Ele passou, eu marquei tudo, postei a foto, pronto. No final do dia, cada um foi pro seu lado. Aí eu abri o Instagram, eu vi que ele tinha repostado, né, a foto, e tanto ele quanto a irmã dele começaram a me seguir no Instagram, e eu fui e segui de volta. E foi aonde começou tudo. A partir do momento que eu comecei a seguir ele no Instagram e ele começou a me seguir de volta, eu comecei a ver sobre a vida dele e ele começou a ver sobre a minha vida. Então, de vez em quando ele respondia um story meu, de vez em quando eu respondia um story dele, até chegar um momento em que a gente conversava muito. E o mais engraçado, gente, é que desde o primeiro story que ele respondeu o meu, eu já sentia aquele frio na barriga, eu já fiquei nervosa. Porque ele já tinha chamado muito atenção pra mim desde o primeiro dia, mas no decorrer dos dias parecia que eu não conseguia simplesmente esquecer ele. No decorrer dos dias parecia que a memória dele na minha cabeça ficava cada vez mais forte. Passamos vários dias conversando, vários dias trocando experiências, vários dias conhecendo um ao outro, até chegar um momento em que eu percebi que eu preferia passar o tempo conversando com ele do que conversando com o meu marido. Até que em um dia ele mandou uma mensagem pra mim falando que era pra eu esperar ele, que na próxima semana ele estava indo para o meu estado e precisava conversar seriamente comigo. Ele tinha muita coisa importante pra me falar. Queria ver a minha resposta pessoalmente. Gente, quando ele falou aquilo, eu já imaginei na hora o que pudesse ser, porque eu sabia o sentimento que eu tava tendo por ele. E a gente sempre sabe, né? Eu sabia o sentimento que ele tava nutrindo por mim. Então eu já imaginava que quando ele chegasse na minha cidade, eu já sabia sobre o que ele queria falar. Provavelmente ele queria que a gente desse um rumo pra tudo aquilo que tava acontecendo. E foi dito e certo. Quando ele chegou na minha cidade, nós marcamos, nós nos encontramos e ele se declarou. Ele falou que desde o primeiro dia que ele me viu, ele não conseguia parar de pensar em mim. Ele sabia que aquilo era errado pelo fato de eu estar casada, mas no decorrer de
todas as conversas que nós tivemos, ele percebeu que o meu casamento não era dos melhores, então ele resolveu arriscar até mim, me contar sobre os sentimentos dele, saber o que eu sentia por ele, saber se eu estava disposta a arriscar nessa relação nova. E eu estava completamente apaixonada por ele. Então, quando ele falou tudo aquilo, eu não tive outra reação a não ser pular nos braços dele e me entregar para ele. Foi um dia incrível, eu me senti extremamente feliz. Falei pra ele que eu também estava muito apaixonada por ele, mas que tinha o meu marido. Ele falou pra mim que sabia que seria uma situação complicada, que era uma situação errada, que nós precisávamos resolver aquilo antes de qualquer coisa. Eu falei pra ele que se ele tivesse disposto a ter um pouquinho de paciência, que eu iria sim me separar do meu marido, porque eu queria muito ficar com ele. E ele falou que por ele ia esperar o tempo que fosse preciso. Passou mais ou menos uma semana que tudo isso aconteceu, eu finalmente consegui criar coragem, cheguei pro meu marido e falei pro meu marido que eu queria me separar. Não falei que estava apaixonada por outro, falei pelos sentimentos que eu já tinha antes de conhecer ele, que eu já não me sentia mais feliz, que eu não sentia mais aquele amor por ele, que eu tinha muito carinho e tal, mas que não era mais aquele amor de marido e mulher e tal. Bom, eu tive a sorte de, no momento da nossa conversa, ele falar que se sentia exatamente igual, que ele sentia que o nosso casamento tinha esfriado, que ele sentia que a nossa relação não era a mesma, que ele também tinha muito carinho por mim, mas que ele não tinha mais certeza se ele me amava tanto quanto naquela época. Então nós resolvemos nos separar e nossa separação foi de forma muito amigável. Nós não tínhamos filhos, então foi algo que facilitou ainda mais a nossa separação. Eu não tinha absolutamente nada que me prendia na cidade, porque a única pessoa que trabalhava era o meu agora ex-marido, eu não trabalhava. Então eu só tinha famílias e tudo, mas eu não tinha um emprego que me segurasse na minha cidade. Então eu resolvi me mudar para a cidade do meu agora namorado. Não assumi ele de imediato, até porque eu não queria que surgisse, né, esse rumo de traição e tudo. Eu me mudei para a cidade, passei um tempo para lá até eu assumir ele oficialmente para todo mundo. Quando meu ex-marido descobriu que era ele, a pessoa com quem eu estava me relacionando, ele ficou um pouco surpreso, mas ele nunca veio me questionar nada, ele nunca veio perguntar, nunca veio falar nada. Hoje fazem 2 anos que nós estamos juntos, que nós estamos namorando. Nós moramos juntos aqui na cidade dele, que agora é a minha cidade. Eu consegui arrumar um emprego bem bacana aqui, onde eu ganho muito bem. A minha família gosta muito dele, todo mundo aceita muito bem a nossa relação. A família dele também gosta muito de mim. E eu sei que a nossa relação não começou da melhor forma possível, nem da forma mais correta. Mas hoje em dia eu me sinto muito feliz com ele. E ele todos os dias demonstra me amar muito, me trata super bem, me trata como uma princesa. Eu não sei como é que vai ser o nosso futuro, pelo menos o nosso presente, né, o nosso agora tem sido incrível. E eu não me arrependo nem um pouco da decisão que eu tomei. Mas enfim, essa é a minha história. E foi isso.